Madrugada, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Andari Top, sou eu, o blog Santo Nome, o blog Vídeo, Imagem e Som. Você que me acompanha há muitos anos aí, muito obrigado. Pessoas que nos acompanham desde a época do Orkut, do Erro Grupos, Erro Respostas. Pessoas que há 15, um ano, um mês, um dia que tá seguindo a gente aí, 30 anos. Tem pessoas que nos conhecem do front aí há mais de 30 e lá vai cacetada de anos aí. E nós estamos aqui, ó, né? Por isso que eu me auto-intitulo Andarilho Tópico. Estou sempre em movimento, estou sempre andando, conversando com pessoas, é o negócio da família. Dito isso aí, meu amigo, minha amiga, deixa eu mandar um grande beijo para minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho, mano, o papai te chama de montão. Eu estou filmando meu próprio blog, né? Com um aplicativo que você pode baixar aí na sua iOS, na sua Play Store. É o X-Record, é o que eu tenho. Tem várias outras marcas aí, você vê qual que lhe vai atender melhor aí e use. Ele vai filmar ou printar a tela do seu celular e você vai poder colocar sua imagem, né, num recorte, num quadradinho, né, e as pessoas te verão. Eu tirei, né, posso colocar aqui, ó, tem um lápis digital, a caneta digital virtual aqui. Você pode fazer grifos, anotações para suas explicações, é muito interessante esse recurso. E você que está na área educacional, olha, não tem jeito de você não mergulhar nessas tecnologias. Eu, o Zé Ruela da Silva, estou aqui no interior de São Paulo e Americana, na periferia, estou aqui usando esse aplicativo falando contigo aí. Então, se eu estou usando, você pode usar muito bem, tá bom? E como sempre aqui no nosso canal, nós temos o intuito de homenagear professores que estão aí anônimos às vezes e fizeram um trabalho maravilhoso nesse país. Esse país tem que valorizar as pessoas que deram sua contribuição significativa para a educação. Talvez você nem saiba do nome dessa pessoa e você já pegou um livro da coleção dele. Então eu vou apresentar para vocês o professor Jiro Takahashi. Ele foi o criador da coleção Vagalume, para gostar de ler também, da Scipione, se não me engano, né? Aqui em casa tem um livro de uma coleção que tem aí o Instituto Humberto de Campos, em Campinas, que eu sempre visito lá. Obrigado a vocês todos aí, são parceiros nossos aqui, pessoas que fazem um trabalho do voluntariado, né? Lá funciona, tem a escolinha, tem tudo, o bazar, que eu sempre visito, frequentei, desde quando eu conheci Campinas, assim, fui morar em Campinas, conheço Campinas há muito tempo. Fui morar em Campinas em 2005, né? E desde então eu frequento ali, na Avenida Anchieta ali, né? O Instituto Humberto de Campos. Tem um bazar, funcionava de sábado, não está mais funcionando de sábado, olha só. Mas você pode visitar lá, tem livros, eu já doei muitos livros lá, você pode doar se tem alguma coisa. Né? Tem a rua do Banco do Brasil, não tem mais o Banco do Brasil, né? Mas na ruazinha de Paralelepípedo tem lá eletrônicos, cama. Você sabe que Campinas é uma cidade estudantil, de trabalho, dormitório, e tem muita gente que às vezes vai só morar por algum tempo em Campinas, não quer comprar um móvel novo. Você consegue achar lá, se você queira doar também, televisão, enfim, tem tudo ali nesse lugar. Na Anchieta ali, você vai ter o quê? Vai ter tudo que você possa imaginar: roupas, quadros, artes, utensílios, camisas, sapato, tênis, óculos. Óculos, João, às vezes você quer fazer um óculos de grau, você tá meio quebrado, tá meio ruizinho ali, né? Você vai lá, compra o óculos e usa a amarração para fazer o seu óculos. Olha aí, interessante isso. Você já pensou nisso aí? Tô te ajudando aí a pensar nas possibilidades. Aí tem que dar um jeito, né? E também tem livros, né? Revistas assim, né? De direito, tudo que você puder imaginar, de educação, vários livros sobre educação eu comprei naquele local. Olha só que interessante. Então você pode visitar lá, e eu acho que eu tenho esse livro da Para Gostar de Ler, da editora Scipione. Então o que eu quero falar do professor Jiro Takahashi? Lá na década de 70, na editora Ática, né? Agora acho que é Somos Educação, Todos pela Educação, uma coisa assim, que comprou, né? Que é agora essa marca aqui, tá? E a coleção Vagalume, que eu tô mostrando aqui pra vocês, aqui, ó, que bacana, ó. O que eu tô vendo aqui na tela, você tá vendo aqui, ó, olha que bacana, meu.
Eu tinha um livro que eu amava ele, O Mistério das Cinco Estrelas. Até hoje está na minha mente. O Mistério das Cinco Estrelas. Né? O Escaravelho do Diabo. Virou filme, né? Se não me engano. Tchau. Aí pela sombra. E aqui tem aqui os livros que foi lançado, tá? Da coleção Vagalume. Aqui, ó, tem um material aqui aqui, ó, os livros aqui. Ó que bacana. Tá certo? E também vai ter um diálogo aqui, uma entrevista com o professor Jiro Takahashi sobre essa questão, a ponte entre os autores e os livros, né? E o professor, que tem mais de 53 anos do mercado editorial, né? Ele está aí nativo ainda. Ele fez muita coisa para a educação e ele foi aquela questão, um dos entusiastas também da teoria do degrau, né? E eu coloquei aqui também essa matéria sobre o professor. Obrigado, professor Jiro Takahashi. Você fez parte das nossas vidas aqui, muitas pessoas não sabem, mas você que foi o idealizador, junto com outras pessoas, de trazer esse conteúdo para o infanto adolescente, infanto juvenil ali. E isso é importante porque, vou dizer mais adiante, aqui eu estou mostrando aqui o que eu contei na postagem que eu fiz hoje, agorinha, no nosso blog. Olha quanta coisa interessante aqui você vai ter acesso nessa publicação de hoje, né? Vai ter assunto aqui para você. Depois aqui vai ter a explicação sobre a teoria do degrau, beleza? Não é a teoria do degrau daquela sexualidade, é a teoria do degrau na literatura, tá bom? Aqui vai ter uma explicação sobre isso. E aqui, no final, eu descobri um site aqui, né? Que você pode baixar alguns livros. Aí você clica, né? No final da postagem aqui, você que estiver vendo o nosso canal aqui, ó, você vai ver aqui, ó, tá vendo? Clicou aqui, você vai ter acesso a esse material aqui, tá compreendendo? Então, eu agradeço demais a visita que você faz nesse espaço e aproveite essa questão aqui. Mas, falando sobre o professor, que isso é muito importante, ele faz essa ponte entre os autores e os leitores, né? O professor Jiro, né? Ele marcou a vida de muita gente, né? Por quê? E as escolas começaram a utilizar-se dessa coleção Vagalume, né? E essa teoria do degrau, o que significa isso? Significa que você é navalha de oco, né? Você vai ir para o mais simples. Então, a nossa mente, né? Ela tem que partir de um começo para chegar lá em cima, entende? Você tem um primeiro degrau. Se você continuar, você vai chegar no último degrau. Então, na literatura, para você ter o gosto por ler, você não consegue por osmose. Você encostou a sua mão ali, ó. É o seguinte, meu. Eu tô com essa membrana aqui, né? Na biologia aí, né? Eu tô com essa membrana aqui, encostei nela aqui, encostei no livro aqui e o conhecimento do livro vai passar para mim. Olha só, isso não vai acontecer. Aprender por osmose nessa condição, não. Você vai ter que pegar o livro e ler. Tá certo? E aí, quando você tem uma dificuldade na leitura, ler livros mais complicados, você começa por uma literatura mais simples. O mais importante é que, mesmo essa literatura simples, ela esteja escrita de uma maneira correta. Então, o que acontece na leitura? Vai fazer com que o seu imaginário, sobretudo nessa questão de ficção, né, de poesia, romance, né, teatro, no cinema, tudo isso aí faz parte para criar o mundo da imaginação na sua cabeça. Então, o que acontece? Quando você tem acesso à literatura de ficção, dos clássicos universais também, e na coleção Vagalume entra isso aí, o que acontece? Você vai ver que tem personagens, e esses personagens têm uma conduta. Então, alguma conduta daquele personagem vai resvalar contigo. Tá certo? Uma pequena parte.
Aí você vai ler outro livro, vai ter outro personagem, você vai ver que tem uma característica daquele personagem que é semelhante à sua. Então, no conjunto inteiro, você vai começar a compreender-se melhor. Compreendeu a questão? Por quê? No convívio com as pessoas conhecem uma parte sua, mas não te conhecem por inteiro. Por incrível que pareça, por mais que você conviva com as pessoas, né? Porque as pessoas hoje não estão muito atentas às pessoas, mesmo convivendo junto, na mesma casa, né? Então esse olhar aí, na literatura, vai fazer com que a pessoa compreenda a ela mesma e consiga descobrir quem ela é na literatura. O humano educa o humano. Aí você vai entender essa máxima aí, tá certo? E nesse degrau aí, na teoria do degrau, depois pesquise aí, meu amigo e minha amiga, sobre essa questão da teoria do degrau na literatura, não é na sexualidade, tá? Aí você vai ver que você vai começar ali na escalada. Quando você vai fazer um exercício físico, você está há muito tempo aí, você está com seus 50 anos de idade, você quer fazer academia. Como que você vai começar? Você vai ter uma avaliação, né, da sua saúde. Aí você vai ter, como falamos, você vai ter outras questões, tá certo? Você vai fazer tal e tal coisa. E depois você vai começar do moderado, do leve, moderado, e vai subindo a gradação do peso, dos exercícios, a intensidade. Não é isso? Não vai chegar lá no final. A mesma coisa a literatura. Então, você vai adquirir o hábito, o gosto da literatura, de ler, através de ler o mais simples. Pode ser um gibi. O que eu vou fazer? Pode ser um gibi, pô. Pode ser o jornal ali que você está lendo, mas precisa que esteja escrito de uma maneira correta. Agora, no caso da literatura de ficção, ele vai trabalhar o seu imaginário. E esse imaginário, você vai começar a entender melhor a ti mesmo, você também vai aprender a língua. Por quê? Como que a gente vai aprender a escrever corretamente, falar corretamente, se a gente, você vai, não escreve, não lê, né? Escrever no papel, eu sempre volto de mim, tem um papel, por quê? Porque eu tenho que escrever, você tem que usar a motricidade, aí depois entra a psicomotricidade, tem que fazer parte do processo, e você tem que usar esse recurso. Se você não usa, você vai chegar na velhice, tem estudos aí apontando certas questões, né? Mas você tem que usar todas as potencialidades do seu corpo lá, do seu corpo. A motricidade, a psicomotricidade, no caso, que você alia com a sua mente ali, que você está atento àquela questão, você tem que escrever no caderno. Eu posso escrever no computador? Você pode, mas assim, quando você está escrevendo, você está em contato com... Quando você escreve a letra A no seu caderno, você está fazendo a letra A. A motricidade está fazendo parte daquilo, aliado com a sua psique. E quando você digita no teclado ali, você não está fazendo parte, você digitou o seu dedo, só apertou uma tecla. Tá compreendendo? Seu olho pode ser que sim, participou um pouco, mas o seu tato não. É disso que nós estamos falando. Então você vai ter um ganho aí. Tá certo? Não acredite em mim. Eu quero que você, através de ouvir essa postagem aqui, você dá seu voo aí. Meu intuito é o quê? Produzir conteúdo de qualidade para que você se atente a esse detalhe da literatura. E a coleção Vagalume, e o professor Jiro Takahashi, ele deu sua contribuição. Obrigado, professor. Não te conheço pessoalmente, mas você ajudou essa pessoa que vos fala aqui a gostar de ler. E esse foi um hábito, foi um diferencial na minha vida, pelo menos, né? Então a gente tem que superar essa questão de o que eu vou ganhar com isso? Você vai ganhar, né? Que o brasileiro tem muito isso, né? O que eu vou ganhar com isso, né? O que você vai ganhar é que você vai trabalhar o seu imaginário, você vai assimilar a língua portuguesa. Por isso que é importante os livros da área educacional ter os professores que trabalham, né, nos anos iniciais aí e tal, até mesmo na educação infantil, que a escrita dos livros esteja no português ali, mesmo que seja para aquelas séries, que esteja correto. Tá certo? E a assimilação irá vir. Muitas pessoas aí no meio da educacional têm uma birra com a repetição, mas a repetição
Não pode exagerar, né? Mas você vai aprender pela repetição. Não tem jeito. Não tem osmose aí. Você tem que dar seu jeito. Agora, como que é feita essa repetição? Aí que está o X da questão, né? Mas a literatura vai te ajudar. Então, voltando aqui para a coleção Vagalume, tem todos os livros ali, né? O que acontece aí, você professora que me acompanha aí dos anos iniciais, né? Isso não, aqui ó, éramos 6, hein? O Mistério das 5 Estrelas aqui ó, poxa, Escalaveiro do Diabo, hein? Enigma na televisão. Então, você vai trabalhar esse imaginário aí e você vai subir na gradação. Então você vai adquirindo um hábito, um gosto, a curiosidade, que é peculiar às crianças ali. Você sabe disso, professora, pai e mãe, ou quem é responsável pelas crianças aí. Você vai produzir essa curiosidade. Porque nesses livros tem essa questão. Então você vai, né? Vai. Aí o que acontece? Você vai subindo na escala. Então, naturalmente, você vai ter um repertório, né? Então, você vai do mínimo para o maior. E do maior você vai tentar entender o mínimo ali. É isso aí, vice-versa, né? É um processo que acontece aí de uma simbiose, vamos dizer assim, né? E quando você conversa com outras pessoas sobre a literatura, isso aí você vai despertar nas pessoas esse gosto. Então, muita gente que não passa por esse processo, ela pode chegar ali na universidade, né? E ela vai ter dificuldades. Por quê? Porque não foi construído aí, não subiu no degrau. Ela chegou lá em cima na universidade, né? Mas ela não tem a compreensão, o conteúdo anterior, e ela chegou lá em cima ali, pode chegar, né? A gente sabe como que é o Brasil, né? Vai passando de ano, empurrando com a barriga, né? Não trabalhou essa questão, ela chega lá em cima com essa dificuldade. Isso aí não vai ser resolvido. Então a pessoa pode continuar fazendo lá, ela vai ter dificuldade de compreensão, né? E aí isso vai limitar a comunicação. Wittgenstein, um grande filósofo aí, tem uma frase muito interessante que é: os limites da minha linguagem são os limites do meu pensamento. Então, cada vez mais, meu amigo e minha amiga, que você amplia a sua linguagem, você vai ampliar seu pensamento. Isso aí vai melhorar para você ou não? Pensa aí. Você que sabe. Então, você, professor aí, agora eu me dirijo às pedagogas. Obrigado, você que escolheu pedagogia, né? Pode estar difícil para você, mas tem um caminho aí, tá certo? Eu sempre falo, o caminho é o concurso mesmo. Mas paralelo a isso, você tem que se tornar excelente naquilo que você se propôs a fazer. Então eu acredito na teoria das 10 mil horas. Se você se absorver naquele conteúdo por 10 mil horas, você vai alcançar a excelência. A perfeição não, né? Mas você vai alcançar a excelência. E se você alcança a excelência, você vai ter lugar no mercado de trabalho. Mas se você não alcança, não vai ter. Pode ter certeza que você vai ter um lugar ao sol. E pensa sempre, né? Às vezes a pessoa fica estudando e não se prepara para concurso público. Prepara-se para concurso público. Na internet tem um monte aí, né? Mas tome nota, mesmo fazendo pela internet, tome nota, escreva, faça, prepare. Aí você vai aferindo a sua bússola. E quando você estiver lá dentro ali do sistema público, as pessoas me criticam muito aí, às vezes tem algumas, né, que me criticam: você está falando para virar funcionário público? Não, mas o professor, ele precisa ter uma certa tranquilidade. Ele precisa. O que eu vou fazer? É verdade, cara. O professor não é uma profissão qualquer. Ele precisa de uma estabilidade que dê condições para ele ter paz para trabalhar. Ele não se preocupar muito com a sua subsistência. O professor não pode estar preocupado, que nem muitos têm, que infelizmente estão nessa condição aqui no estado de São Paulo. O pessoal da OFA, né, o pessoal que é professor eventual, ele está ali trabalhando como... Virou um subemprego. Tá certo ou não? Virou um subemprego, ou seja, ele está ali, né, mal consegue
pagar o transporte para ir, tem que pôr do próprio bolso, para ir de escola em escola. Às vezes ele está numa escola aqui, daqui a pouco à tarde está em outra escola, e às vezes não se alimenta direito, chega cansado no outro local, e é aquele salário que você sabe qual é. Então é difícil às vezes no começo, mas se você tiver uma carreira, uma trilha, um percurso que eu estou te falando aqui, né, alcançar excelência, entender o que é importante dentro da educação, você vai ser uma pessoa que vai ter o seu lugar no mercado de trabalho, pô. Vai ser natural para você. Tem muita gente formada em pedagogia, mas pedagogos com P maiúsculo, quantos tem aí? Vamos falar sério. É verdade, você sabe disso. Então, o que eu trago para você? Ó, gosto pela literatura, pela leitura, né, pelo mundo das artes. Aprenda a dar aula, planeje sua aula. Você tem que se habituar a esse mundo aí. Aprenda a lidar com as pessoas, conversar com as pessoas, lidar com as crianças, com os pais, com os responsáveis, com outros professores. A sua bússola da sua performance no trabalho tem que ser orientada por outros pares que sejam melhores que você ou não. E às vezes o que acontece no meio educacional, nós somos orientados pelos pais. A gente tenta fazer coisas para agradar os pais, para encher o caderno ali, mas não tem. O pai vai ver um monte de coisa, a mãe vai ver um monte de coisa ali e vai pensar que está tudo certo, mas você sabe que não é bem assim, né? Então a sua prática tem que ser avaliada pelos pares, seus pares, né? E a criança lá, que ela tem que ocorrer a aprendizagem, como o Pilete diz no seu livro Didática Especial, a mudança de comportamento. Então é isso, meu amigo, minha amiga. Essa é a homenagem que eu queria fazer para o professor Jiro Takahashi aí. Deixa eu ver a foto dele aqui, ó. Vamos pegar, fazer questão de colocar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, pronto. Voltou aqui. Aqui, o professor aqui. Muito obrigado aí, né? A gente na educação, a gente não pode esquecer das pessoas que vieram antes da gente e deram a sua contribuição. Se eu estou usando um livro, é porque alguém pensou naquele livro, alguém fez aquele livro, né? E chegou até nós, né? Então tem muitas pessoas nesse processo, a transportadora, né? Todo mundo é importante nesse meio educacional aqui e a gente tem que valorizar tudo isso aí. E o objetivo final do professor é chegar no seu aluno, na sua aluna e fazer aquela transformação, né? Ter o hábito de gostar de ler. Então, se você tem dificuldade aí, tem a coleção Vagalume, você pode clicar aqui naquele link que eu mostrei para você. Mas, João Maria, eu tenho aí 30 anos, meu, eu não gosto muito de ler. O pessoal vai rir da minha cara se eu começar a ler a Vagalume aí. Não ligue para isso. Vai lá e leia. Tem um dicionário na mão, tem um caderno na mão, tome nota ou grife alguma coisa que lhe chamou a atenção ou que você não compreende, tome nota e vai procurar saber. É assim que faz, não tem mágica. Tem transpiração e trabalho, né? E vai ser 1% aí de inspiração. Então, meu intuito com essa indicação aqui, com essa homenagem aqui ao professor Jiro Takahashi, criador da coleção Vagalume, é essa, a teoria do degrau. Então você começa a subir a escada com aquele livro, a teoria de Ockham, né? Navalha de Ockham, você vai começar do mais simples, você vai simplificar a sua vida, beleza? Aí você vai complexando, vai ficando mais complexo. Que nem o homem estava solteiro, a mulher estava solteira, ele levava uma vida. Aí resolveram casar. Vai ficar mais simples a vida ou mais complexa? Opa, aí vai um filho, ou vem uma filha, sei lá. Aí vem casa, vai ficando mais complexo. Então sempre do simples vai pro complexo, meu amigo. E às vezes você tem que sair do complexo e ir pro simples. É vice-versa, essa vida é assim. Você vai aprender que às vezes na sua vida você vai ter que simplificar e às vezes você vai estar no complexo. Isso aí não tem jeito, isso aí faz demais a vida que você faz no nosso espaço. Se você gostou do conteúdo, dá um like. Se você não gostou, dá um dislike. Comenta aí. Pode concluir. Nós temos um grupo no Telegram. Agora é um canal. Eu tinha um grupo no Telegram. Eu descontinuei o grupo. Agora nós estamos com um canal onde você vai poder acompanhar nossas publicações por lá também, tá bom? Obrigado, duvide de tudo, depois duvide da dúvida, estude hoje, porque amanhã pode ser bem tarde. Até mais, tchau. E obrigado, professor Jiro Takahashi.